Fala galera do Caminho, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Caminho Sete Lagoas. Antes de começarmos, eu queria que você já se inscrevesse no nosso canal aí, já desse o like e apertasse o sininho das notificações. Hoje nós vamos ter um tema muito interessante. Estamos aqui com o Tarso para esclarecer mais um tema muito importante para nós. O tema de hoje é sobre divórcio. E o tema de hoje foi graças a um inscrito do canal que mandou a seguinte pergunta. O que é o divórcio, né? A pergunta é: o que é exatamente a carta de divórcio? Muitas pessoas têm dúvida sobre esse tema. Hoje, no mundo cristão, muitas pessoas têm essa dúvida se depois de divorciado pode se casar de novo, se só pode se casar de novo quando há adultério, né, ou morte de um dos companheiros. Mas quando não há morte e quando não há traição, o cristão ou qualquer outra pessoa, né, pode casar novamente, Tasso? Olá pessoal, é um prazer estar aqui de novo para gravar mais esse vídeo. Quanto a esse assunto, Emerson, a pergunta do nosso inscrito a respeito da carta de divórcio, né? Quando ele faz essa pergunta, ele se refere na época lá de Israel, onde que foi concedido que entregasse carta de divórcio, né? E nessa época o que acontecia, Emerson? A pessoa se casava, naquele pessoal na época, lembrando que isso foi no período de Israel com Moisés, Sim. certo? Pela lei. E nós sabemos, a lei, os preceitos foi dado a Deus, a seu servo Moisés, para o povo de Israel. Então que isso fique deixando bem claro. Quando Moisés instituiu a situação da carta de divórcio, Emerson, é porque, como na época eles tinham ficado num período cativo no Egito, depois eles saíram, né, foram para o deserto até chegar ao caminho da terra prometida, houve momentos em que houve também mistura de povos. Houve esse momento. Então, era um dos motivos que Moisés liberou a carta de divórcio é que o homem divorciasse, às vezes, da mulher que ele tinha contraído lá no Egito para se casar com um israelita. Era um dos motivos. Outro motivo também da época que Moisés autorizava a carta de divórcio era quando o homem chegava no momento da noite de núpcias e sabia e descobria na época que a mulher não era virgem. Então ele ficava revoltado tal, e para não matar a apedrejada também podia se dar carta de divórcio. E pasmem, também podia dar carta de divórcio, Emerson, no momento em que o homem conhecesse a sua esposa, ele descobrisse que ela tinha algum defeito físico. Ele também podia dar carta de divórcio. Aí o que nós vimos o quê? Em todos esses modelos que eu estou citando que acontecia, eram exemplos que acontecia, inclusive citados na própria escritura, eram questões mais humanas e práticas, né? Do que sagradas e cerimoniais. Entregava em caso de defeito físico da esposa, ou no caso que descobrisse que ela não era mais virgem, e também no caso de se divorciar para casar com uma israelita natural. Então tinha até essa certa discriminação, também existia, né? E que nós vimos também que nesses casos aí, onde que era autorizada essa carta de divórcio, também poderia acontecer, Emerson, poderia, porque também não era uma coisa tão simples. Lembrando, nós estamos tratando de uma outra época. É a questão do adultério, certo? Às vezes também ele dava-se a carta de divórcio quando descobrisse um adultério para evitar que os envolvidos fossem apedrejados. Que um dos preceitos também daquela lei, que tinha muitos, nós até fizemos um vídeo que nós tratamos sobre isso, que a lei falava que se a pessoa fosse encontrada em ato flagrante de adultério, a pessoa era apedrejada em praça pública. Só que a lei também falava que a pessoa podia perdoar, mas a pessoa preferiu o apedrejamento. Sim. Então, e quando ele usa esse termo, quando vem carta de divórcio, começou ali. Então, na época não se emitia, Emerson, documentação nenhuma para se casar. Documentação nenhuma. A única documentação que se emitia era essa.
Por quê? Era como um certificado para a pessoa poder seguir em frente. E isso é mais na teoria que na prática, porque na prática seguir em frente era muito difícil. Pegar uma mulher repudiada na época era muito difícil, porque às vezes dá a se entender, não, vai ser uma carta de liberdade para a pessoa que saía. Não, ele iria encontrar uma dificuldade enorme de se estabelecer, principalmente as mulheres, irmãos. Principalmente elas. Muito também com relação a que a mulher não tinha como, em muitas situações, sobreviver por conta própria, né? Sim. A necessidade daquela época do marido era muito maior do que é hoje. Era, Emerson. E assim, até voltando, que também faz parte do tema, nós vamos chegar um pouco mais à frente, era uma época de guerras, de expansão, de lutas. Então, como morriam muitos homens, era comum que nos arraiais tinham mais mulheres do que homens. Isso era comum, normal. Então, se uma quantidade relativamente menor, um exemplo de homens em proporção às mulheres. Isso, gente, eu estou falando por uma observação, né? Não estou apresentando números concretos de saber quantos homens, quantas mulheres tínhamos. Mas a tendência é que o número de homens se reduziam porque viviam em guerras o tempo todo. E o que acontece é o seguinte, então quando você tinha a opção de escolher, você vê que tinha homens casados com várias mulheres. Porque tinha um trabalho social do casamento, que é algo que a gente pode discutir mais na frente. Mas aí, como ele tinha a opção de escolher, se você tem a opção de escolher entre virgens, aquelas que eles cultuavam como as melhores, para que o homem ia pegar a mulher que foi despojada com a carta de divórcio? A situação para a mulher era muito complicada. Né? E Jesus deu responsabilidade sobre isso. É isso que a gente vai ver um pouco mais na frente. Otávio, agora vamos um pouco nos dias de hoje. As pessoas têm realmente essa preocupação, né? E muitos ficam em casamentos que já não são mais casamentos, pela preocupação, como não tem a morte e não tem o adultério, ficam em casamentos que já não são mais tão casamentos assim. Nesse caso, né, quando não tem mais amor, quando não tem mais relacionamento saudável, quando não tem mais convívio, a pessoa pode se divorciar? Porque, Emerson, quando nós tratamos o divórcio, lembrando, nós falamos daquilo que as pessoas têm a visão hoje, né? Não necessariamente o que Deus instituiu, porque não instituiu o divórcio. Como ele também não instituiu o cartório, Emerson. Sim. Ele está em pecado, eles não passaram no cartório. Nem nessa época o pessoal ia, só dava a carta de divórcio. E Jesus explicou, o ideal de Deus era, né, que o homem e a mulher ficassem juntos e não separassem. O divórcio, ele é uma concessão por causa da dureza do coração, por causa da dureza das circunstâncias. Sim. E o que acontece? Que o próprio Paulo cita isso também em Coríntios, quando ele cita em Coríntios 13, que ele fala das coisas lá, que tudo com amor se aproveita, e ao mesmo tempo que pessoas sem amor não se aproveitam. E outra coisa, ao mesmo tempo que Deus não instituiu o divórcio, ele não instituiu ninguém divorciar ninguém, ele também não instituiu ninguém casar ninguém. Porque só as duas pessoas envolvidas na conjugalidade que sabem se estão casados ou não. Então, se as pessoas moram juntas, vivem bem, se amam, aí para elas estão casadas, amém. Aí vai ter pessoas do lado de fora e vai falar, elas estão em adultério, eles não passaram no cartório, eles não passaram na igreja. Do mesmo modo, tem aqueles que cumpriram todo o ritual, passaram na igreja, passaram no cartório, vivem brigando, se matando, dormem em quartos separados, mas na rua tem que andar de mão dada para mostrar para a sociedade que são casados. Como se fosse... Aí, Emerson, eu lembro da passagem que Jesus, quando ele falou com Tiago e João que queria botar fogo lá em Samaria, a pergunta que ele fez, de que Deus vocês são? Né? É um Deus de hipocrisia ou um Deus de verdade? É um Deus de aparência ou um Deus do que a pessoa é por dentro no seu interior? Por que eu estou te falando isso? Porque do mesmo modo que ele não instituiu o divórcio e não instituiu o casamento, só as pessoas envolvidas sabem se estão casadas ou se sabem se estão divorciando. Porque quando a pessoa toma ação pública
de falar que ela não está mais com a outra pessoa, é porque aquilo já aconteceu no coração. Só está tornando público, só está deixando para trás a hipocrisia. Sim. Aí muitos acham, não, a pessoa escolheu casar, mesmo se o casamento for um inferno, tem que aguentar o inferno até o fim, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do diabo. Que Deus vocês são? Será que, igual Jesus falou, vocês têm andado comigo? Lógico que ele está falando em um outro contexto, mas eu pego esse contexto do que ele falou para as pessoas entenderem. Quando ele fala, vocês têm andado esse tempo todo comigo e não sabem o que eu sou? Tudo que eu estou ensinando e vocês não sabem o que eu sou? A pessoa lê Jesus, vê filmes, né, Emerson? Vê tudo, vê a personalidade de Cristo. E fala que Cristo, como ele é Deus, ele é filho de Deus, que a personalidade dele é que a pessoa viva uma vida de sofrimento, de aprisionamento até o fim. Pô, isso não é ele, não. Muitos vivem em casamentos aí que a pessoa já não consegue nem Isso. viver bem mais. Por que Jesus falou que a letra mata? A questão da legalidade. Porque muitos, Emerson, por que eu falo que esse assunto do divórcio, para mim, ele é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo? Ele é o mais simples porque quem conhece o Evangelho e conhece a personalidade de Cristo vai entender. Agora, aquele que é legalista e quer ir na lei, na escritura, literalmente, ele vai ter dificuldade, Emerson. E essa dificuldade, ela está explícita. Porque o bom nosso, por que eu falo que é simples? Porque nós temos um exemplo muito bom. Vamos supor os dois exemplos. Vamos lá, os legalistas e Jesus Cristo. Houve uma situação dessa, Emerson. Houve uma situação dessa. Que os legalistas chegaram perto de Jesus e mostraram que, ó, essa mulher foi pega em flagrante, em ato de adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Né? Os legalistas chegaram aqui, Jesus, ó, à luz da Bíblia, à luz da Escritura, manda apedrejá-la. Aí o que Jesus fez? Foi lá, desenhou no chão e falou que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Porque também na lei, como eles estavam debaixo naquela época, também falava que podia perdoar. E Jesus preferiu perdoar. Aí ele chegou perto da mulher adulta e falou com ela, vai, não peque mais. Agora, quando ele fala, quando Jesus falou com a mulher, vai, não peque mais, é para ela não pegar o castigo eterno, que ele estava falando? Não, porque se acontecesse de novo, ele talvez não estaria naquele momento para salvá-la. Vocês acham que se Jesus não tivesse ali naquele momento, o que tinha acontecido com aquela mulher? Essa questão de salvar ela do apedrejamento. Sim, né? Vai, não peque mais, já, filho. Da próxima vez, talvez ele botar aqui, não. Por quê? Porque Jesus resolvia as coisas, ele gostava de perdoar. Ele gostava que as pessoas tivessem uma consciência própria. Das pessoas entendessem que o pecado dela não é que vai ocasionar um castigo eterno, não. Vai ocasionar um castigo aqui mesmo. Verdade. Quando ele aconselha do divórcio, né, quando as pessoas que ainda têm um vestígio de amor a não se separarem, é porque quando divorciar vai ter um problema lá na vida eterna? Não, porque vai ter um problema aqui mesmo. Quem já se separou, quem está em processo, sabe a dor que é, a dor do que significa. Você está entendendo? Sim. Uma outra coisa aqui que as pessoas interpretam alguns textos que Jesus fala com relação ao divórcio, né? Agora, depois do divórcio, o pós-divórcio, a pessoa que está divorciada, se ela casar novamente, ela está em adultério, Thales? Isso é uma pergunta muito boa mesmo. Porque lembrando que a gente está falando do divórcio quando não há traição de nenhuma das partes. As pessoas elas observaram que não dão certo e optaram pelo divórcio. Esses dois, essa pessoa, esse casal, podem casar novamente com outras pessoas? Emerson, a pergunta é muito boa e Jesus respondeu ela. E a resposta dele, que eu gosto muito disso, essa é até questão de ironia, é que a resposta dele é que não há uma resposta. Porque às vezes se você dá uma resposta, igual os legalistas pegam, é uma coisa, ou é para 100%, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Por que, Emerson? Jesus estava lá, aí as pessoas falaram, olha Jesus, o homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo, porque Moisés dava carta de divórcio. Jesus, não, desde o início, é homem e mulher, que os dois vão ser uma só carne, e o que o Deus uniu, o homem não separa.
O homem, igual ele falou, eles deram carta de divórcio, como nós vimos, por causa da dureza do coração deles. E para o homem era muito cômodo, Emerson. Entendeu? Era muito cômodo. Ele dava uma carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo. Ele seguia a vida dele, era mulher. Jesus falou que ele estava tornando ela, estava expondo ela a se tornar o quê? Porque o que ela ia fazer? Até a morte, né? Vamos supor, vamos lá, naquela época... A pessoa ia ficar, a mulher não ia ter como até nem sustentar, né? Sim, e também, como é que ela ia se sustentar? Seria fácil a mulher conseguir isso? Um casamento? Não, ela ia se tornar o quê? Estava expondo ela se tornar adúltera mesmo. E, entre aspas, o homem sairia ileso. Aí Jesus deu a responsabilidade, ó, se você está largando ela por qualquer motivo, porque aí também está falando não só de amor também, mas em questão da justiça com a mulher lá, ó. Ele expôs ela a ser adulta e ela vai viver feliz, normal. Não, Jesus estava dando responsabilidade para ele. Só que ele falou que aí que vem a resposta da pergunta que você fez. Porque quando ele falou isso, os discípulos falaram, nossa, então esse negócio de casamento é muito sério, não pode separar, então é melhor que o homem não se case. Aí Jesus não, falou assim, ó, isso que eu estou falando, ele é concedido a algumas pessoas que vão escutar isso. Não é para todos o que eu estou falando. A partir do momento que ele coloca isso, Emerson, que esse mandamento que ele está falando era concedido não para todas as pessoas, ele já coloca isso. Caso a caso. Caso de injustiça igual acontecia ali, do homem expor. Agora é caso de falta de amor. Onde tem amor, tem casamento, Emerson. Onde não tem amor, Emerson, não tem casamento. Pode casar na maior catedral do mundo. Não tem. Do mesmo modo, o homem casou com a mulher, expôs ela a ser adúltera porque divorciou ela, daquela época, com uma carta de divórcio, né? Que ela ia se tornar a margem da sociedade com aquilo. Que, entre aspas, era para a mulher seguir em frente, mas na prática nós sabíamos que pouca gente pegava uma mulher repudiada. Ela estava se tornando a ser adúltera, porque um outro deu ela uma carta de divórcio porque não gostou da unha encravada do pé dela. Aí Jesus deu responsabilidade. Ela vai se tornar adulta e você também. Aí eles pegam o texto e falam, mas aqueles que separam sem amor também estão no mesmo balaio. E não. Jesus falou que essa palavra é concedida a alguns, a outros. Então ele mesmo fez essa separação. E as pessoas também não vê a circunstância da época, né? A circunstância. É totalmente diferente de hoje, né? Hoje a mulher, ela trabalha, ela tem seu lugar na sociedade, muitos são totalmente independentes, né? Naquela época não, se você se separasse da mulher, o destino dela era passar fome, né? Era passar fome. Sim. Acho que foi muito bom você ter esclarecido esse tema aí, porque... Ué, eu só queria dar um momento. Pode falar. É muito bom você ter esclarecido esse tema, porque muitas pessoas vivem sozinhas, né? Sim. Ficam com medo, achando que se encontrar um parceiro ou se encontrar uma parceira, vão estar em adultério. E não é isso que o Senhor Jesus quis dizer. Não. É a questão de seguir pessoas que são legalistas, né, Emerson? O que Jesus não era. Pelo contrário, os legalistas iam lá levar para ele, como eu citei o caso, e ele fazia uma interpretação da vida. Porque é uma questão simples, Emerson, de entender. Jesus disse que o planejamento de Deus para a vida humana, em inúmeras passagens, era uma auxiliadora. Uma mulher e um homem. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Uma mulher, um homem. Tá. E o que Deus uniu não separa o homem. Deus não mandou ninguém casar ninguém. E Deus não mandou ninguém divorciar ninguém. Só os envolvidos que sabem se estão casados estão divorciados. Então hoje eles querem dizer quem está casado e quem não está. E querem dizer quem está divorciado e quem não está. E uma coisa diabólica que acontece, Emerson, às vezes pastores, pessoas aí que tem um rebanho, né, que ministram palavras, incentivam, Emerson, membros a viver o inferno com o cônjuge porque o casamento é uma vez só. Se você apanha do seu marido, se você sofre, se você não ama ele mais, você tem que aguentar, porque Deus quer isso. Vive uma vida de escravidão. Deus quer isso. Que Deus é esse? É o Deus que eles juntam lá nos versículos separados deles lá, mas não é o perfil do que Jesus explicou. Porque, Emerson,
Até questão de da legalidade, como eu disse, um homem e uma mulher. Pô, nós temos no Antigo Testamento pessoas que casavam com 12, 13, 15. Por que Deus nunca mandou ninguém lá recriminar Davi porque tinha 30, 40, 10, 100 mulheres? Salomão tinha 1000. Por que nunca mandou ninguém lá? Porque tinha um trabalho social. É a circunstância da época. Porque nas circunstâncias da época, uma época de guerra, muitas mulheres. Então, se aquelas mulheres não tiveram, era abrigava elas, né? Quando se casava. Ou vocês acham que, por exemplo, um cara igual Davi, guerra a vida inteira. Ele até falava nos Salmos que tinha muitas guerras. Vivia cansado. Você acha que ele tinha... Ou vamos supor que é Salomão. Salomão tinha, como se diz, estrutura fisiológica para conjugalmente satisfazer 1000 mulheres? Muitas mulheres, o casamento dele foi arranjado politicamente, que eram mulheres de uma noite. Uma vez eles reuniram uma sala lá que Salomão foi conhecer os filhos dele lá, tinham mais de 40. Que ele nem sabia. Então o que acontecia? Também tinha, na época de Davi também, o pessoal casava-se muito, tinha aquela questão social também. Verdade. Era mais uma para quê? Por que aquelas não tinha talvez tanta briga, muitas mulheres? Porque lá elas estavam sendo vestidas, alimentadas, porque era a circunstância da época. Se não tivesse aquilo, elas estavam expostas a sobreviver fazendo o quê? Verdade. Otávio, para encerrarmos, só queria que você tratasse um assunto aqui rapidinho para tirar muito o peso na consciência de muitas pessoas que estão assistindo a gente. É pecado não casar no cartório? Emerson. Aí aquela pergunta, o que veio primeiro, o casamento ou o cartório? A instituição que eles falam casamento, que Deus instituiu, é o cartório. Quando Deus falou que Adão precisava de uma auxiliadora, ele não falou assim, ó, primeiro nós precisamos de um tabelião e depois criamos Eva. Não foi isso, né? No Antigo Testamento não era pecado. Quem no Antigo Testamento passou no cartório? Ou no Novo? Não existia documentação. Não existia documentação para se casar. Existia a documentação da carta de divórcio, né? Para dar à pessoa também, que a carta de divórcio era um atestado. Porque se a pessoa era pega, né? Sem carta de divórcio, a mulher podia ser até apedrejada. Então aquilo era mais um álibi. Sim. Então era a única documentação da época. Só que o que acontece? Hoje, se a pessoa vai casar, só Deus sabe se elas estão casadas ou não. E os indivíduos? Só. Mais ninguém. Porque tem gente que engana todo mundo. Você acha que é o casal mais feliz e amado do mundo e vive dormindo em quarto separado, não conversa um com o outro, mas tem principalmente do meio cristão, Emerson. Porque no meio cristão também é uma maldade muito grande que o líder religioso tem que ser casado. Se o cara quer ministrar, tem que ser casado. Entendeu? E tem os cargos que eles inventam por aí, né, para dar serviço pro povo, aí tem que ser casado. O cara caça a pessoa, vive o inferno, mas tem que ser casado. Porque o cara também sabe que se separar, ele também mata o ministério dele. Tem gente que se separa, é como se fosse pecado com o Espírito Santo, né? Porque é cego conduzindo cego. Porque vivem tentando dar o quê? Aparência, né? Mas vive de aparência para quem? Para os outros. Para os outros. Não é livre. A pessoa não é livre. E o que acontece nisso é o seguinte, voltando à pergunta que você fez. Pessoa ama, casada, tudo bem. Só que o mundo, as coisas também aqui, até por amor, tem as questões sociais da vida. Hoje você casa no cartório, porque se acontecer alguma coisa com você, sua esposa vai ter um amparo legal, pode ter um salário, uma aposentadoria, sim, seu filho, sim, uma segurança, né? Porque se acontecer uma circunstância e você for, a pessoa que ficar não fica desamparada. Quem ama vai querer ver a pessoa que ama desamparada. Então não custa nada a pessoa passar no cartório. Com certeza. Mas isso é o quê? Uma questão sagrada, litúrgica, primordial? Não, é uma questão social. Do mesmo modo que você paga INSS para você aposentar. Ou teoricamente aposentar. É só uma questão de para dar uma garantia. Uma garantia, okay? Uma questão social. Agora, o casamento é outra forma. Só existe casamento quando os indivíduos sabem que existem. E outra coisa também, né, Tassi? O casamento não é a cerimônia, né? É a vida dos dois, né? Isso. Não é a cerimônia. Não. Né? É
as duas pessoas juntas. É as né? duas pessoas juntas. Duas pessoas vivendo juntas. Porque, como vamos lá, a questão de legalista aí querendo, deixando pessoas, que é uma maldade muito grande, viverem muito mal, Emerson. Porque não pode divorciar. Pô, quando uma pessoa ela toma a iniciativa de anunciar publicamente o divórcio, é porque no coração, na vida ali, já aconteceu. Já foi tudo esgotado já, né? Já pensou assim, ó, cansei de viver de aparência. Cansei de viver de hipocrisia. Porque o evangelho também foi chamado, nós somos chamados para viver o quê? Na luz. Verdade. Na luz. E só para dar responsabilidade ao tema também, gente, nós não estamos aqui incentivando divórcio. De maneira nenhuma. Porque primeiro nós não podemos. Porque quem sabe que está divorciado é só as pessoas. Na verdade, E quem sabe se está casado também é só as pessoas. a intenção nossa é só realmente explicar, Sim. né, o que é o divórcio, se pode se divorciar e principalmente tirar a dúvida das pessoas que às vezes até após o divórcio ficam até sem procurar ninguém ou não aceitam ninguém chegar, né, perto, porque ficam com medo de estar em adultério e não é isso, né? Era a circunstância da época e que sim, só há casamento quando há amor. Isso. Não tem amor, não tem casamento. Né? Em Emerson. E um ponto também, quando Jesus deu essa responsabilidade, que ele falou que não separem, deu essa responsabilidade, mas ao mesmo momento ele fala que isso não era para todos, não se aplicava a todos, que uns até se tornariam eunucos também, né, Emerson? Por que ele fala isso, Emerson? Ele fala isso, quando ele dá essa responsabilidade, porque nos dias de hoje também, infelizmente, às vezes por imaturidade, né, às vezes pouca experiência, pressões de terceiros, muita gente às vezes termina algo que tem um amor, tem alguma coisa ali que vai dar um futuro, né, joga por terra por causa de, às vezes, de influência de terceiros, às vezes por imaturidade. Por que fala isso? Quando Jesus aconselha essas coisas, ele não está falando de castigo eterno dessas coisas para a pessoa. Quando ele fala de castigo eterno em questão de adultério, ele fala de outra coisa, que é num outro patamar. Por quê? Porque quando ele explica isso, do mesmo modo como ele falou que a mulher que ia ser apedrejada para não pecar mais, porque ele falou que se ela pecasse e não estivesse ali, o que ia acontecer? Ele ia morrer apedrejada. Do mesmo modo, quando ele esses conselhos, é para a pessoa viver aqui. Porque quem divorcia é um processo traumático. É verdade. Senão nós não estávamos nem respondendo essas perguntas aqui, só para você ver que está tão traumático que é, como se diz, é uma amputação. Ainda quando há filhos, né, Emerson? Mais difícil, aí né? é mais difícil. Então é o seguinte, quando é uma situação que tem amor, que tem, né, Emerson, que tem aquele afeto, aquele carinho da mulher da mocidade, que é o planejamento, lutar para que esse amor dê certo. Porque também, Emerson, seguindo até uma das palavras que o próprio Caio, que eu vi nos vídeos dele, quando ele fala essa questão, quando ele dá essa visão até técnica, né, psicanálise, de psicologia, essa questão em relação ao divórcio, é que tem pessoas que acham que a vida é um parque de diversão. Por que separavam das mulheres por qualquer motivo? Porque também muitos acham hoje, Emerson, que, não, minha mulher é muito chata, vou separar dela e vou conseguir uma mulher legal. Ou a mulher, meu marido é muito chato, vou divorciar dele e vou conseguir um cara legal, porque o outro cara é bacana. Como às vezes a mulher encontra um amante, o marido encontra também uma amante, e com a amante ficam lá, nossa, nossa vida é uma maravilha. Por quê? Porque estão fugindo da circunstância da vida. Uma das palavras que eu tiro dele, né, que ele fala isso, que o casamento, Emerson, não é uma zona de conforto. Ele é uma circunstância da vida. Tem dia que você vai chegar feliz no seu trabalho. Tem dia que você não vai gostar de ir no seu trabalho. Tem dia que você vai gostar da pessoa que você ama e tem dia que você não vai gostar da pessoa que você ama. Por quê? Porque o casamento não é feito de gostar. O casamento é feito de amor. Sim. Tem dias que você ama. Você ama, não é dias, você ama a pessoa. Mas tem dias que você não vai gostar de alguma atitude. Isso é normal da vida. Como é com um amigo, como é um colega de trabalho, como é um colega de faculdade. Então tem muito isso, né? Da pessoa às vezes fica procurando, casa 3 vezes, casa 4, casa 5, casa 6, vivendo a vida inteira infeliz, procurando algo que ele não vai encontrar. Por que ele não vai encontrar? Porque isso é circunstâncias o quê? Da vida. O amor
né? Não é aquele hollywoodiano o príncipe encontra a princesa, agora eles vivem felizes para sempre. Toda vez que eles encontram na casa, Emerson, começa a tocar a música da Disney, eles dançam aquela valsa. Não! Tem dia que o cara chega estressado, tem dia que o time dele perde. Ou quando o time dele tá na zona de rebaixamento. Quando a mulher não foi bem no cabeleireiro. Sim. É as circunstâncias da vida. Por isso que tem que ter essa maturidade e essa responsabilidade, né? Porque às vezes muitos jogam fora algo que tem amor, mas desistiram só por causa das circunstâncias da vida. Circunstâncias essas que vão existir porque é rotina. Verdade. Queria agradecer aqui ao inscrito que mandou essa pergunta. Espero que esteja esclarecido para todos aí, as pessoas que são inscritos no nosso canal. Queria agradecer o Anísio, que é o inscrito que mandou essa pergunta, tá bom? Quero agradecer o Thales. Obrigado, Thales, por mais um esclarecimento. E continue acompanhando o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar curtida e apertar o sininho. Temos mais vídeos em breve. Um abraço e Deus abençoe.